Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, estamos aqui para mais uma leitura do Yoga Sutras de Patanjali, capítulo 2, Sadhana Pada, caminho da prática diária de mente, corpo e ação conectados em uma só visão. Então, a gente vai falar sobre Brahmacharya e Virya. Então, Brahmacharya é aquele que consegue sustentar uma virtude, uma visão de mundo de Brahma. Brahma seria essa consciência primordial. Então, ele consegue ser um acharya. Um acharya é um professor, mas não é um professor teórico, é um professor que ele mostra as suas qualidades, a sua virtude, por meio dos seus atos, das suas atitudes, das suas ações no mundo. Então, um brahmacharya é aquela pessoa que consegue sustentar ação, visão e fala. Então, uma pessoa que consegue equilibrar isso tudo que ele compreende na teoria, que ele conceitualiza na sua mente e que de fato tem uma ação no mundo. Então, aqui ele fala que uma pessoa que consegue sustentar visão, pensamento e ação é uma pessoa que se conecta com o seu virya, que é a sua firmeza de propósito, a sua firmeza no seu ser, a sua firmeza no yoga, essa real união, esse seu voto que é consigo mesmo, que é com o seu eu último, o seu eu imutável, daquilo que você acredita que de fato é aquilo que faz mais sentido para você e a realização disso no mundo. Yoga Sutras 2.39. Nesse sutra, a gente vai fazer uma análise sobre a nossa mente búdica e a nossa conexão com essa mente, Sambodha. Então, quando a gente se conecta com essa mente búdica, a gente começa a ter um discernimento da nossa mente autorreflexiva, dessa consciência que permeia o constante auto-observar-se. E com essa auto-observação, naturalmente, a gente vai entrando no estado de aparigraha, de começar a ter desapego. O desapego em relação a tudo aquilo que é externo, porque a gente começa a virar os nossos olhos para dentro. E ao virar esses nossos olhos para dentro, a gente começa então a compreender que a gente tem muito mais coisa para arrumar no nosso mundo interno do que no nosso mundo externo. Quando a gente começa a organizar as coisas do nosso mundo interno, consequentemente o externo ele vai ganhando uma forma e ele vai se organizando naturalmente. E a gente vai também se liberando de qualquer tipo de idealização, de aspiração, de coisas que dependem de tramas causais. Então a gente vai se conectando cada vez mais com a nossa atividade individual no mundo, do que olhar para o externo e botar a culpa de questões que estão acontecendo na nossa vida nesses processos externos. Então, estamos entrando no Sutra 1.40, onde Patanjali vai falar sobre esse aspecto da pureza, saucha, não ser contaminado pelas suas ações e pelos seus pensamentos. A gente conseguir se manter nesse sambodha, nessa mente búdica, nessa total presença, sem oscilações das nossas emoções. Então, quando a gente está falando de uma mente búdica, uma mente consegue estabilizar essa energia sátvica, que ela consegue não oscilar nesses extremos. Então, qualquer tipo de coisa relacionado ao ambiente externo que pode gerar algum tipo de conflito, nesse sutra é recomendado para que a gente não pratique esse tipo de atitude. Qualquer tipo de aversão que a gente possa gerar no externo, é muito importante que a gente consiga silenciar. Então, esse professor, esse brahmacharya, que é falado nos outros sutras anteriores, ele vai ensinar por meio do exemplo. Então, ele é uma pessoa que pratica não violência, ele é uma pessoa que pratica os aspectos do respeito mútuo, da compreensão que a gente é interconectado por todos os seres. Ele é uma pessoa que vive essa não violência, essa pureza, esse desapego.
Então, não é um discurso que vai gerar esse benefício, é esse exemplo, essa ação no mundo, é esse alinhamento entre pensar, falar e agir. Isso que faz uma pessoa ser um brahmacharya, um professor, um acharya, que ensina de uma forma Brahman, de uma forma total, de uma forma de compreensão que tudo está interconectado. Você não pode resolver um discurso de ódio com outro discurso de ódio. Você não pode resolver alguma questão que faz com que você tenha um conflito da moralidade numa forma de julgamento. Você não pode resolver aquela energia densa com uma mesma energia densa. Yoga Sutras 1.41. Então a gente vai falar agora dessa energia sátvica, dessa energia que não oscila independente de questões externas. E a gente vai compreender que essa energia que não oscila, ela está relacionada ao controle de todos os seus sentidos. Então tudo aquilo que é ouvido, visto, falado, tocado, cheirado, não é necessariamente afetado por aquilo que a gente compreende como um sentido. A gente pode estar vivenciando isso e estar silenciando tudo aquilo que vai reverberar no nosso interno. Ou seja, a gente pode não seguir todos esses instintos. Então a gente escuta alguma coisa que nos gera um certo incômodo, mas a gente não segue isso. A gente pode olhar alguma coisa que nos desperta muito interesse, mas a gente pode não seguir isso. Isso é um sinônimo de liberdade, quando você consegue silenciar os seus indras. Então, o que isso significa? Que a gente vai pegar esses olhos, esses sentidos, esses ouvidos, e tudo isso que é tocado e cheirado no mundo, e a gente vai virar para dentro. Então, quando a gente faz esse movimento de interiorização, esse pratyahara, a gente consegue não ser arrastado por tudo isso. Isso facilita o nosso processo de equilíbrio, de inteligência emocional, de não se afetar mais por tudo aquilo que é externo. E no Sutra 2.42, Patanjali vai falar sobre Santosha. Santosha seria esse contentamento, essa aceitação de tudo aquilo que é externo exatamente como é apresentado. Então, grande parte das nossas frustrações, grande parte do nosso desequilíbrio emocional está relacionado a essa não aceitação de tudo aquilo exatamente como se apresenta. E esse contentamento e essa aceitação daquilo tudo que a gente, embora gostaria, mas não pode mudar, porque isso depende de causas e condições relacionadas à trama da vida, a gente então tem essa aceitação, esse contentamento, que não significa que a gente não tenha uma determinada opinião sobre isso, não significa que a gente não tenha uma determinada postura em relação a isso, mas está relacionado à aceitação de toda a trama causal exatamente da forma que ela é. Isso significa que a gente não se abala mais com estruturas externas, por mais que a gente tivesse aspirações que elas fossem de uma outra forma. Então ele vai falar que por meio desse santosha, desse contentamento, a gente tem então uma facilidade, sukha, uma felicidade em uma realização de compreender a realidade exatamente como ela se mostra e de compreender que a nossa visão da realidade é ainda muito limitada. E no Sutra 2.43, Patanjali vai falar sobre esses índrias, esses sentidos que eles podem estar gerando impurezas no nosso corpo. E a forma com que a gente se libera desse tipo de impureza, disso tudo que não faz parte da nossa essência. Então ele fala dessa remoção das nossas impurezas por meio de austeridade. E o que são essas austeridades? Quando a gente entra a fundo de cabeça numa vida de yoga, a gente vê então que os nossos sentidos normalmente nos arrastam. Então,
de maneira geral, a gente não tem um extremo controle daquilo que a gente faz. A gente gostaria de estar fazendo uma determinada coisa, mas muitas vezes a nossa mente, por estar imersa nesses processos de sanskaras, dessas marcas mentais, acaba fazendo de uma outra forma. Então, esse processo de corpo e mente acabam se desconectando. Quando a gente entra num processo profundo de austeridade, quando a gente se conecta em realmente fazer algumas modificações na nossa vida por um período longo, isso vai então se tornando uma parte do nosso cotidiano. A gente pode se comprometer em mudar a nossa dieta, realizar uma meditação, dormir num determinado horário, pode ser o que você achar que é mais emergencial para você, cada um tem a sua emergência. E isso, consequentemente, vai gerando essa limpeza, essa purificação. Então, todo mundo que começa a adotar um estilo de vida dentro do yoga, desse autoconhecimento, começa, então, a fazer esses processos de purificação. Não por uma obrigação, mas porque você realmente se conecta com o resultado daquilo. Você compreende que todo esse karma, toda essa ação vai ser naturalmente colhido em algum momento. E isso faz com que você compreenda que essa austeridade não é um grande esforço de sofrimento, é justamente o contrário disso. É você recolher por um momento esses sentidos, se comprometer em fazer essa austeridade, porque você tem consciência de que os resultados invariavelmente virão. Então, esse autoestudo, conforme fala no Sutra 2.44, esse Swadhyaya, isso tudo que é observar a sua mente incessantemente, sem parar, vai gerar esse processo de Samprayoga, que seria essa conexão mais profunda com tudo aquilo que é imutável. E por meio dessa austeridade, dessa tapásia, a gente vai então se conectar com esse estado de profunda bem-aventurança. E é um estado de profunda bem-aventurança que independe de causas externas. Não depende que o meu trabalho melhore, não depende que as pessoas à minha volta melhorem, não depende que o meu partido político de preferência ganhe. É um ganho interno, é uma compreensão de que com esse processo de autoestudo, de inteligência emocional, de mudanças, de pequenas mudanças significativas dentro do seu dia a dia, você vai conseguir invariavelmente se conectar com isso que é o seu imutável, com isso que é tudo o que olha para sua mente e para os seus anseios e para as suas necessidades, mas que não é o seu eu real, que é a sua consciência olhando para sua mente. Então, quando a gente se conecta com esse real yoga, esse samyoga, a gente funde, então, o observador e observado e se torna uma só coisa por meio desse autoestudo. Gratidão pela sua escuta. Eu espero que você tenha um dia iluminado, abençoado, cheio de saúde e paz. Que nós possamos levar benefícios para as pessoas à nossa volta. Namastê.